Osteologia do tórax. O tórax, pessoal, é a parte mais cranial do tronco, separado do abdômen pelo diafragma. Ele é constituído por uma caixa músculo-esquelética externa, a parede do tórax, e por uma cavidade interna que contém vários órgãos importantes, como o coração, os pulmões, o esôfago, a traqueia, entre outros. Vocês lembram, gente, que na aula de osteologia geral da semana passada, nós falamos que uma das funções dos ossos é proteger órgãos mais frágeis? Então, no caso desses órgãos da cavidade torácica, eles são protegidos pelo externo, pelas costelas e pelas vértebras torácicas, que formam o arcabouço ósseo do tórax, como vocês estão vendo aí nessa imagem. Mas nessa aula nós vamos falar apenas das costelas e do externo, pois as vértebras já são assunto de outra aula, a aula de osteologia da coluna, beleza? Gente, esse conjunto de ossos dá proteção não só aos órgãos da cavidade torácica, mas também a uma parte das vísceras abdominais também. Começando então pelas costelas. As costelas são ossos alongados em forma de semiarco que formam a parede torácica lateral e que se articulam dorsalmente com as vértebras e ventralmente com o externo. Cada costela consiste em uma parte dorsal óssea, chamada de parte óssea, e uma parte ventral cartilaginosa, chamada de cartilagem costal. As partes dorsais de todas as costelas se articulam com as vértebras torácicas, mas as cartilagens costais se diferenciam quanto à articulação com o externo, classificando esses ossos então em três tipos: external, asternal e flutuante, que eu vou descrever logo mais. Cada espécie animal tem um número diferente de costelas, como vocês podem ver aí nesse quadro, de acordo com a quantidade de vértebras torácicas. O bovino tem 13 pares, o equino tem 18, o felino e o canino têm de 13 a 14 e o suíno tem de 13 a 15 pares. Apesar de que, gente, alguns autores consideram o número médio para carnívoros de 12 a 14 e para suínos de 13 a 16 pares, uma pequena variação aí do que consta nesse quadro. Gente, essa foto aí de cima, eu vi na internet as pessoas compartilhando, dizendo que se tirassem uma radiografia do tórax delas, o rostinho do seu cachorro apareceria no coração. Mas isso está errado, viu, gente? Primeiro porque, obviamente, o animal fisicamente não está lá. E segundo porque ali estaria o pulmão e não o coração. Então tá aí a importância da gente saber a anatomia direitinho para não pagar mico na internet, ainda que a gente esteja bem intencionado. De acordo com a forma como as costelas se articulam ou não com o externo, elas podem ser classificadas em três tipos diferentes, que são as seguintes: costelas externais ou verdadeiras, quando as costelas e sua cartilagem costal se articulam diretamente com o externo; costelas asternais ou falsas, quando as cartilagens das costelas se unem umas às outras para se articularem com o externo. Essa fusão de cartilagens é chamada de arco costal. E, por fim, as costelas flutuantes, que são aquelas costelas que não se conectam ao externo, ou seja, a sua extremidade ventral está livre, elas só se articulam na parte dorsal com as vértebras. Como já conversamos em outras oportunidades, a gente precisa estudar anatomia por várias razões, mas principalmente para saber diferenciar o que é uma alteração patológica daquilo que é normal. E falando em costelas, especificamente sobre costelas flutuantes, uma confusão bastante comum de acontecer na clínica é a de pessoas leigas acharem que o animal está com uma fratura de costela apenas por estar magro e a costela flutuante estar mais visível, como nessa imagem. Como já vimos, a costela flutuante é um tipo de costela que não se articula com o externo, apenas com as vértebras na parte dorsal. Então, a parte ventral fica realmente livre, e quando o animal está mais magro, acaba ficando mais proeminente, chamando a atenção de quem vê. Mas nesse caso, o problema que deve ser resolvido é o da magreza, tentar entender por que o animal está desnutrido, e não um problema ósseo de fratura, beleza? Porque a costela está normal, é apenas uma costela do tipo flutuante.